Programa Jesus e a Salvação, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Guaratinguetá. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 7h35 aí da manhã, já começando o dia com o programa Jesus e a Salvação, levando os irmãos à adoração, louvor, a contemplação aí da formosura, da glória do Senhor, nosso Deus, com a oportunidade também aí da pregação da palavra do Senhor, nosso Deus. Os irmãos que estão ligadinhos conosco, nossa irmã Maria Carolina também está aí ligadinha no programa Jesus e a Salvação. Daqui a pouquinho está chegando a irmã Benedita. Por que eu falo isso? Porque estava na oração aqui. E assim que sair da oração, e então vai estar sintonizando aí o programa Jesus é a Salvação. Não vai dar uns 4 minutos e a irmã chega aí para ouvir a mensagem da palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? E os irmãos que estão aí na cidade de São José dos Campos, São Paulo, aqui Lorena, Roseira, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Eu quero fazer a leitura do texto sagrado na carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 13. Eu vou ler com vocês até o versículo de número 16. E leio: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Muito bem, nós temos seguido aqui essa sequência da carta do apóstolo Pedro no capítulo 1 e começamos com ação de graças pela esperança da salvação. E Pedro, ele dizendo que nós alcançamos isso pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. E isto é uma herança que é incorruptível, que é incontaminável e que se não pode murchar e que está guardada para nós nos céus. E que enquanto nós estamos aqui na face dessa terra, nós estamos sendo guardados, nós estamos sendo conservados para aquele grande dia. E nós estamos sendo preservados aqui pela fé, mediante a fé na virtude de Deus, ou seja, pelo poder de Deus. Há uma manifestação de uma graça poderosa do Senhor Deus em nós, pelo Espírito Santo que nós habita, e isso está nos dando condições, então, para sermos conservados aí até aquele grande dia. E nós precisamos desse grande poder, por quê? Porque nós estamos constantemente em provação, em testes, como o ouro que é levado ao fogo e é ali purificado em alta temperatura. Pedro, ele faz essa comparação com a fé do cristão, que ele agora está sendo testado e provado. Mas tem um efeito muito bom, porque aqui então vai cada vez mais também se revelar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo através das nossas vidas, tá bom? E esse Jesus, que embora nós não vejamos, mas amamos, embora aí também nós não vemos, mas cremos e nos alegramos aí com uma alegria que é inefável e glorioso para alcançar o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. E agora,
ele vai partir para uma conclusão desta primeira ideia que ele está colocando para nós, dizendo o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, viu? E esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então existe, irmãos, algo que nos dá a condição para que nós possamos alcançar tudo isso que ele colocou aqui para nós. E o que nos dá essa condição é a graça do Senhor. Não podemos esperar de homens dessa terra, não podemos esperar de nós mesmos, porque nós somos vasos de barro e realmente não temos condição de tal. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo em nós, esta nos dá poder, essa nos dá condição para que nós possamos viver na presença do Senhor nosso Deus com esta viva esperança. Os problemas, as dificuldades, elas não podem minar esta nossa fé, porque quem colocou dentro de nós foi ele, o Deus Todo-Poderoso. Nós não alcançamos por méritos humanos, porque se assim fosse, nós abandonaríamos devido às muitas aflições e muitas dificuldades. Mas como isto provém de Deus, quem é que pode tirar de nós? Como disse Paulo, porventura, pode ser a perseguição tirar? Pode as aflições? Irmãos, nada pode tirar de nós o que o Senhor tem depositado em nossos corações. E isso nós lemos lá na carta que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Roma. E eu quero fazer a leitura com vocês aqui desse capítulo 8 de Romanos, que nos mostra isso, irmãos. Olha só. Que diremos, pois, a estas coisas? Capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a graça dele. Olha o poder que ele derramou sobre as nossas vidas. Então, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais, irmãos, somos mais do que vencedores. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, potestades, o presente, o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio fazer morada em nós pela presença do seu Espírito. Olha que coisa extraordinária e gloriosa. Por isso que Pedro diz: esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Bendita a hora em que nós estávamos neste mundo perdido e nós fomos achados, nós fomos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo.
Tenho constantemente dito aqui para vocês. Nós usamos a expressão, às vezes, encontrei Jesus, me entreguei a Jesus. Irmãos, não era Jesus que estava perdido. Quem estava perdido éramos nós. Portanto, quem nos encontrou foi Ele. Ele nos achou naquele estado miserável, lago horrível, charco de lodo. E Ele, Deus, nos tirou de lá por meio de Cristo Jesus e nos firmou sobre a rocha os nossos pés. E Ele colocou na nossa boca um cântico novo. Você não é qualquer um, você é uma pessoa escolhida por Ele, você é uma pessoa separada para Ele, e Ele te separou, Ele te escolheu. Eu vou repetir a expressão aqui com vocês. Se fôssemos nós que tivéssemos escolhido ao Senhor, de repente, no meio da jornada e caminhada, devido às aflições, nós poderíamos ter desistido. Mas nós não desistimos, os problemas não fazem com que nós paremos. Por quê? Porque a escolha foi dele. Quem segura nas nossas mãos é ele. Não somos nós que seguramos na dele, é ele que segura nas nossas mãos. Então, meus irmãos, como filhos agora obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Em outras palavras, ou nas palavras do apóstolo Paulo, nós temos aqui a respeito do velho homem. Nós devemos nos despir do velho homem, com seus velhos feitos, com as suas concupiscências, aquelas velhas práticas, por exemplo, a inveja, a mentira, o engano. Irmãos, tratar as coisas com fraude, e tudo aquilo que você muito bem sabe que faz parte daquelas velhas práticas antes de conhecer a Deus. Então vamos nos despir do velho homem, mas não basta somente se despir do velho homem, é necessário se revestir do novo, que agora é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, tem que haver, irmãos, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Cristianismo é viver com Cristo, é seguir a Cristo, é viver como Cristo viveu, é ter a vida de Cristo agora em nós. Então, nós não podemos continuar com aqueles velhos hábitos, nos conformando com aquelas velhas concupiscências. Quando nós temos algum tipo de atitude, de comportamento, de pensamento que está ligado com coisas velhas, ore a Deus, busque a presença de Deus e peça: Senhor, arranque de mim, Senhor, esses velhos comportamentos. Eu não quero mais essas coisas velhas, eu não quero mais me conformar, mas quero ser transformado. É a palavra de Paulo aos Romanos. Não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha que coisa extraordinária. Não vos conformeis com este mundo, disse Paulo, aos Romanos capítulo 12. Tá bom? E aqui Pedro, ele diz, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Estas concupiscências que havia foi colocada por quem? Pelo mundo, onde antes nós vivíamos. E aí eu pergunto, quanto tempo você viveu no mundo sem conhecer a Jesus? Eu vivi 20 anos. Eu fui criado neste mundo durante 20 anos. Quantas coisas, irmãos, ficaram impregnadas em mim durante esses 20 anos. E até hoje, o Senhor está agindo em mim. Como diz Paulo, irmãos, na sua carta, aquele que começou em vós a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la até aquele grande dia. Então nós estamos num processo de aperfeiçoamento.
A vida cristã é crescimento, é amadurecimento, viu? São novas experiências com Deus. Não está ligado com a velha vida. Permanecer esse tipo de cristãos que vem para uma igreja e não tem mudança de vida, não conhece a Cristo, ainda não conhece a Deus. Porque quem conhece a Cristo tem a sua vida transformada. Não se conforma mais com essas concupiscências que antes havia em nossos pensamentos, em nossa vida. Agora não há mais conformidade, olha só, não vos conformeis, não tome a forma do mundo. O mundo quer nos ver escravizado, quer nos ver caído, mas a orientação do Senhor é, antes transformai-vos, ou seja, o Senhor está trabalhando, o Senhor está aqui, irmão, e as provações têm esse propósito, está arrancando impureza, está arrancando aquilo que não é agradável a Deus, está arrancando aquilo que não pertence ao projeto, ao plano que Deus tem na nossa vida. Eu pergunto para você nesta manhã, você tem sentido mudança? A tua vida tem mudado? Você sente isso em você? E aqueles que te observam? Eles realmente podem dizer que houve uma mudança, houve uma transformação na tua vida? Pois é. Não adianta ficar numa igreja durante 20 anos, carteirinha de membro assinada, e você não tiver a sua vida mudada, vida transformada. Aquelas palavras feias que falavam, não fale mais, não haja na vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe aquelas malícias, aquelas brincadeirinhas maliciosas, chocarices, parvoices, essas coisas têm que sair, irmãos. A nossa linguagem agora tem que ser uma linguagem santa, uma linguagem mais pura. Nós temos que falar agora, quem fale segundo a palavra de Deus, para que dê graça àquele que ouve a nossa voz, que ouve aquilo que nós estamos falando. Santidade é a exortação à santidade. Quem conhece Jesus se separa deste mundo, se separa da corrupção. Vamos tirar fora essas concupiscências. Aí Pedro continua, então, concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, olha a conjunção adversativa aqui, por favor observe, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Santo não é aquela pessoa que não tem pecado. Existe alguém que não tenha pecado nessa terra para depois ser santificado ou ser realmente separado e colocado aí num altar? Não, nós todos temos pecado. Agora, viver em pecado é diferente do que eu acabei de dizer. Nós temos que levar uma vida em santificação. O escritor aos Hebreus diz, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Você quer conhecer mais? Você quer ter mais experiência com Ele? Sem santificação nós não vamos conseguir. Portanto, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não é ser santo dentro da igreja. Talvez dentro da igreja, talvez junto com os irmãos, seja mais fácil viver uma vida em santificação. De repente, num culto onde a presença de Deus está se manifestando de uma forma poderosa e gloriosa, aí a tua mente está inteiramente voltado para o trono dele. Verdade, fácil, né? Irmãos, o teste está, primeiro, dentro de casa, na família, principalmente se você é um cristão dentro de casa e as outras pessoas não são. Está aí uma forma de ser provado, de ser testado a tua fé. Sede santo, porque o teu Senhor é santo, aquele que te chamou é santo, e Ele quer que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver.
Então, na igreja, na família, no trabalho, na escola, diante desta sociedade corrupta, porque onde nós chegarmos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que realmente ali ser o sal, nós temos que ser a luz, de modo que as pessoas, se estiverem falando qualquer coisinha ruim, e quando elas chegam, vamos mudar de assunto, porque o irmão chegou, porque você está fazendo a diferença. E ouvi uma palavra do presbítero Alan no congresso da mocidade, na Ponte Alta, e isso me cravou no coração. Será que a minha presença no meio de amigos e parentes tem feito a diferença? As pessoas estão, num sentido assim, mudando de assunto porque eu cheguei e não posso ouvir, e eles não querem falar tais coisas perto de mim? Ou será que a minha presença já não incomoda mais? Misericórdia, porque nós já estamos aparelhados com eles? Jamais. Então a exortação do Senhor para nós nessa manhã de terça-feira é santidade. Não vamos pensar mais como eles pensam, não vamos falar o que eles falam. Isso não quer dizer que nós não possamos ficar no meio deles, porque como pregaremos o evangelho, como daremos testemunho de que o Senhor Deus exige santidade, mas você pode estar lá e influenciar e não ser influenciado. É para isso que o Senhor separa suas testemunhas. Há sim possibilidade de viver na face dessa terra de uma maneira justa, de uma maneira reta, de uma maneira santa, assim como o Senhor Deus deixou registrado na palavra a respeito, por exemplo, de Noé, que era um homem justo, que era um homem que andava em retidão, embora a sua sociedade fosse corrupta, terrível, mas aquele homem andava com Deus, e quem anda com Deus faz a diferença. A presença de Deus faz a diferença em nós. É a presença dele que faz a mudança acontecer. É a glória dele que transforma a nossa vida de glória em glória, e nós estamos sendo transformados. Esta é a mensagem de mudança de vida. É a proposta do Senhor Jesus Cristo para nós. Eu estou tirando vocês do mundo de trevas e trazendo para a luz. E aí eu vou santificar, eu vou limpar, eu vou lavar e vou tirar vocês do mundo? Não, vocês vão ficar lá. A oração de João 17, Jesus disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Esse não tirar do mundo, mas então está em contradição, que é para nós sairmos do mundo, mas o Senhor disse para o Pai não tirar do mundo. Não, diferente. A primeira situação que nós saímos do mundo, porque nós participávamos das coisas do mundo. Nós éramos participantes das más obras deles. E agora o Senhor nos trouxe para a luz e mudou a nossa maneira de viver e está nos transformando. E Ele nos volta para lá, para quê agora? Não mais para ser participante dele, mas para fazer a diferença lá, para ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes. E ele nos volta lá como um sal ou como um fermento no meio da massa, que vai ali quietinho, mas vai trabalhando. Dê um bom testemunho. Dê um bom testemunho da glória que repousa sobre você. Dê um bom testemunho daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, eu vou concluir a minha mensagem nessa oportunidade. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, meus queridos irmãos, se nós estamos com Deus, na presença de Deus, nós temos que levar agora as marcas de Cristo Jesus em nossa vida. Jesus viveu nessa terra e veio aqui, andou por aqui, esteve com publicanos, esteve com pecadores, mas não viveu como eles viviam. Ao contrário, eles começaram a viver como Jesus vivia, uma vida consagrada e totalmente entregue ao propósito e à vontade de Deus. Esta é a vontade dele. Guarde essa mensagem com você aí, e que esta palavra, ela venha agir poderosamente em nossos corações, de forma a glorificar e a engrandecer o nome do Senhor nosso Deus.